Continuando então aqui com o nosso curso, a aula de hoje é um pouco diferente, um pouco mais bem-humorada, vamos dizer assim. A gente vai falar sobre os tipos de clientes. Então, se você já trabalha como freelancer, provavelmente vai se divertir de relembrar alguma situação, de algum tipo de cliente específico, enfim. Queria deixar um alerta desde já que, assim, são especificações muito genéricas, são características muito genéricas dos clientes, e não necessariamente eles são só o que a gente vai falar aqui. A ideia dessa aula é te apresentar algumas situações, alguns tipos de comportamento que são muito comuns no mercado, que de alguma forma não são, vamos dizer assim, os melhores modelos de trabalho. Não necessariamente esses clientes, até se você for cliente e estiver assistindo isso aqui por algum momento, por alguma razão, se você contratar freelancers, não se sinta ofendido, não é uma generalização. São que algumas características podem um cliente ter uma parte dela, enfim, no resto ser um excelente cliente. É só para vocês entenderem, principalmente para quem está começando ainda, o que pode acontecer, o que pode vir pela frente, e saber, lógico, como lidar com esse tipo de situação, para não ficar ali sobrecarregado, não ficar ali trazendo uma energia ruim para o dia a dia, tá bom? Por que a gente resolveu fazer essa aula aqui? Cada pessoa tem um perfil, certo? Você tem um perfil, você pode ser uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais introvertida, uma pessoa mais extrovertida. Os clientes também são assim. São clientes mais extrovertidos, são clientes mais exigentes, são clientes mais tranquilos, são clientes mais chatos, enfim, são perfis. Esses perfis trazem junto com ele uma série de comportamentos. E os comportamentos, naturalmente, também trazem ali casos específicos que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Para que não fique muito teórico, eu vou começar já a falar desses tipos de perfis para vocês entenderem. Lembrando que o objetivo dessa aula é você mapear alguns comportamentos e alguns tipos de situações que você vai lidar no seu dia a dia como freelancer e saber como agir, qual é a melhor dica para a gente contornar esse tipo de situação. Beleza? Então, vamos começar a falar dos tipos de cliente. O primeiro é o cliente indeciso. O que é o cliente indeciso? É o cara que não tem muito claro o que ele quer. Né? Eu já tive, por exemplo, clientes que queriam textos para um blog, mas ele estava começando o projeto dele e não sabia nem qual que seria o assunto. Esse é um cliente um pouco complicado, porque por um lado, ele vai te dar uma liberdade muito grande de atuação, né? Ele vai deixar que você trabalhe, ele vai aceitar a sugestão. Então, para quem gosta de tocar coisa e tal, é bacana. Só que, justamente por não ter clareza, tem uma grande chance dele mudar de ideia no meio do projeto, dele querer alguma coisa diferente que não estava combinado, enfim, isso pode gerar um retrabalho, um transtorno que não é dos mais bacanas, né? Então, é importante assim, esse não é um tipo de cliente que você deva descartar, ele só está indeciso, ele só precisa de uma ajuda. A dica aqui para lidar com esse tipo de cliente é só você ter um briefing muito bem feito. Então, sentiu que o cara está indeciso, sentiu que o seu cliente ainda não tem precisão do que ele precisa do seu trabalho, senta, tira suas dúvidas, tenha muito claro ali o que ele quer, por que ele quer, para que ele quer, para evitar esse tipo de situação. Isso é bacana até para também já transmitir um pouco mais de confiança e ele não ficar tão indeciso em relação ao que ele vai precisar de você em si. O segundo perfil que eu trouxe aqui, esse sim já é bem complicado de lidar, que é o caloteiro. Esse é um perfil de gente de cliente que vai te contratar e não vai te pagar. Basicamente é isso. Ele vai atrasar pagamento, ele vai enrolar. Particularmente, se assim, a gente tem que separar, antes de falar sobre o que fazer, a gente tem que separar só um aspecto importante aqui. Não é porque o cliente atrasou um mês que ele é um cliente caloteiro. Assim, a gente tem que entender que imprevistos acontecem. Às vezes, o dia do pagamento, ele teve um acidente de alguém da família, precisou levar ao hospital, passou mal, não conseguiu, ficou sem internet, enfim. Existem várias situações. O problema é quando começa a ficar muito longo. Então, você faz o trabalho num mês, o cara se acorda com um cara de pagamento, sei lá, dia 10, começa a passar 5, 10 dias ele não paga, ou então ele atrasa um mês, no outro mês ele atrasa de novo. Aí ele começa a gerar um problema muito chato pra gente, que é ficar sem receber, que é muito ruim. Você já fez o trabalho, você já fez sua entrega e você não recebe. Então, assim, particularmente, se eu tenho condição de não trabalhar com esse tipo de cliente, eu prefiro. Porque mesmo que ele seja um cara com bastante demanda, que vai me dar... Ele vai me dar tanta dor de cabeça para fazer o recebimento do que eu fiz, que eu prefiro lidar com outros clientes que sejam corretos. Porque eu acho que, assim, eu tenho uma característica pessoal de não atrasar prazo. Eu não me lembro de alguma vez ter atrasado algum prazo acordado com um cliente.
É isso que eu espero também da outra parte, que os prazos acordados com a gente, seja de pagamento, seja de uma informação, sejam cumpridos. Então, isso é importante. Ainda falando do caloteiro, um método que você pode ter é o uso do sinal, né? Então, enfim, acordar ali um valor que ele te paga antecipadamente. Então, se ele resolver atrasar, se, enfim, se der algum problema, pelo menos você não está com todo o seu trabalho comprometido, apenas a parte final dele, aí, dependendo de quanto você acordar. Beleza? Outro cliente que também às vezes aparece com frequência é o cliente invisível. Sim, ele basicamente te aparece, te, te pede alguma coisa, faz uma reunião, enfim, e depois é muito difícil falar com ele, ele não responde, enfim. Também não sou muito fã de trabalhar com esse tipo de cliente, porque eu acho que, principalmente no trabalho criativo, que é o que eu faço mais, talvez você não precise tanto, é muito importante você ter o contato com a pessoa, às vezes você tem uma dúvida, já tirar a sua dúvida, ter um feedback de um processo que está travando uma nova atividade, enfim. Essa é uma coisa não muito bacana. E, além do que, eu não gosto desse tipo de cliente, porque se eventualmente a gente voltar ali no caso do problema de pagamento, a chance do cara te enrolar até para te responder é muito grande. Então, ele vai dar uma sumida, enfim, não é também muito bacana. Só que, assim, o que você pode fazer quanto a isso? Muito pouco. Se o cara resolver sumir, você não tem muito o que fazer. Nessas horas, assim, duas ações que você pode ter. Primeiro é uma ação prévia, de começar a perceber que esse cliente demora para me responder, não sei não, se dá algum problema, se ele não vai dar uma sumida. Que é basicamente um trabalho de prevenção, certo? Então, não tem muito como adivinhar esse tipo de cliente. Mas é bom ficar esperto aí para não ficar passando nervoso com alguém que não te responde. Depois vem o cliente indicador. Ele não é exatamente um cliente ruim ou um cliente chato. Só que passa a ser chato quando esse tipo de cliente, aí, por isso que eu falei, são definições genéricas, mas que podem aparecer. O problema não é a indicação é ótima. Quanto mais pessoas te indicarem, melhor, mais o seu trabalho vai ser conhecido. O problema é que ele está atrelando a indicação ao trabalho que ele vai pedir para você. Então, basicamente, ele entende que por te indicar, ele tem direito a um desconto, a um valor absolutamente baixo. Isso não é bem assim que funciona, não caia nessa. Sim, primeiro que, principalmente se você trabalha mais pela internet, é muito comum que esse cliente apareça oferecendo isso sem nem conhecer exatamente. Ele vai falar, vi seu portfólio e tal. Mas assim, não conhece na prática qual é o seu trabalho para sair prometendo mundos e fundos para você. Então, apenas não se deixe levar com isso. Assim, muitas vezes as indicações são reais, o cara tem ali os contatos, tem ali realmente alguém que precise também do seu trabalho, que isso possa gerar um novo trabalho. Mas avalie caso a caso. Assim, se você achar que o seu preço padrão vale um desconto, porque o trabalho é bacana, porque realmente ele tem ali uma série de parceiros que podem interessar, bacana, mas não se deixe influenciar por toda e qualquer promessa de indicação, porque muitas vezes isso é só para tentar te influenciar a ajudá-lo com um valor melhor. Beleza? Passando em frente aqui, o cliente amigão. O cliente amigão, ele é, assim, dos que a gente viu, acho que o menos problemático, a menos que você seja um pouco intolerante com esse tipo de perfil. Basicamente, ele é um cara, vamos dizer assim, inapropriado. Ele vai te mandar piada, ele vai querer desabafar sobre a vida dele, ele vai, às vezes, te ligar ali em momentos muito inoportunos, sei lá, no seu final de semana, ou num horário muito tarde da noite, enfim. Ele basicamente vai se ver como um amigo seu, alguém que pode entrar em contato sempre que precisar. É muito simples lidar com ele. Se você sentir que está extrapolando, é só ser sincero, avisar, olha, esse horário não trabalho, enfim. Deixar claro ali os limites que você está aberto ou não para receber diálogo, receber os contatos, só para evitar algum tipo de desgaste. Mas, no geral, ele só incomoda quem não gosta muito desse contato próximo. Passando em frente aqui, a gente tem o cliente desconfiado, que ele é um pouco parecido com o indeciso, então ele geralmente tem um problema anterior, né, de que não conseguiu resolver, ou tem dúvida se você realmente é a pessoa certa. O importante é deixar claro ali o que você sabe, o que você não sabe fazer, o que você pode entregar para ele, como você identifica ali a solução do problema desse cliente, para passar a confiança para o cara falar, não, realmente esse cara vai me ajudar, esse cara vai resolver o que eu preciso.
Esse aqui acho que é o pior perfil também, depois do caloteiro, que é o metamórfico, é o cara que quer mudar tudo lá na fase final de um projeto. Por que esse cara é muito complicado? Uma coisa é você entregar ali, sei lá, o seu site que você fez ali, como você é um advogado, você estava precisando de um contrato, enfim, e o cara pedir um ajuste pontual numa cláusula, ou pedir que o banner do site seja alterado. Outra coisa é o cara chegar nessa etapa e falar, não, mas putz, eu mudei de ideia, eu quero uma coisa totalmente diferente. Lógico, você vai avaliar caso a caso, mas é muito ruim, porque muitas vezes você vai acabar fazendo um segundo trabalho pelo preço de um só. Então, aqui a gente fala muito sempre da questão do briefing, né? Tenha muito claro o que o cliente quer, deixa muito claro o que você vai entregar para não ter esse tipo de problema. Porque realmente, assim, quando o cara quer mudar tudo, nunca tá bom, sempre pedindo coisa, ele atrasa muito os prazos e acaba nem compensando muito pro trabalho em si. Você vai ter que fazer tantas vezes para receber o pagamento que acaba fazendo, às vezes, 2, 3 vezes o tempo necessário que você tinha planejado ali. Infelizmente, esse é um perfil que, a menos que seja contínuo, né, que seja um trabalho recorrente, não tem muito como você identificar no começo. Às vezes, esse tipo de cliente ele é absolutamente assertivo no que ele quer, ele é muito claro no que ele quer, mas chega lá no meio ele muda de ideia. Ele não te mostra a indecisão que a gente falou anteriormente do cliente indeciso. Então, aí é questão de negociação. Nessas horas, um contrato ajuda muito, deixar claro ali o que pode não, o que é revisão para você, o que não é revisão, para evitar que isso seja um problema, que gere um retrabalho aí. Depois a gente tem o cliente satisfeito, também é parecido com o que a gente viu agora há pouquinho do desconfiado. Ele na verdade, a única diferença é que ele é mais exigente, vamos dizer assim. Toda vez que você entrega, ele está sempre reclamando, sempre querendo algum ajuste. Mais uma vez, vale aqui o briefing, tenha claro ali o que você precisa fazer, o que o cliente está pedindo, porque às vezes também esse tipo de cliente tenta fazer isso para ganhar tempo e ganhar mais coisas do que ele tinha combinado. Então, o trabalho nem está ruim, mas ele vai pedindo coisa para ganhar tempo, enfim, para não aprovar. Isso infelizmente acontece, não é tão comum, mas já aconteceu comigo de eu pegar esse tipo de cliente. E aí, sempre, a negociação, se for um cliente até contínuo, vale até repensar se vale a pena trabalhar com ele. Geralmente é conversa e, eventualmente, até o cancelamento do projeto, se você achar que não vale a pena insistir futuramente com esse cliente. Não tem muito o que fazer. E, a não ser que seja contínuo, como eu falei, é mais ou menos o mesmo caso do metamórfico. Não tem muito como você saber antes. O máximo de sinal que ele te dá é assim, comentar, pô, já contratei os freelancers, não deu muito certo. Isso aí já mostra um indicativo de que ele teve experiência negativa anteriormente. Aí sim vale dar uma olhada para saber ter isso claro e já meio que se precaver para esse tipo de situação. Tá bom? Continuando aqui, a gente tem o esquecido também é comum. E muitas vezes ele realmente é uma pessoa esquecida, ele não necessariamente o cara faz por mal, ou só que a gente não faz isso para te prejudicar, mas são pessoas que pedem as coisas, esquecem, mandam e-mail, putz, não lembro. Comunicação formalizada é muito simples e remata qualquer tipo de problema. Então, se o cliente te ligou pedindo uma alteração, pedindo alguma coisa, já manda um e-mail confirmando, conforme falamos hoje no telefone, vou fazer isso, segue anexo, enfim. Porque ali, documentado, fica muito mais fácil de comprovar. Se é na fala, se é no acordo verbal, já fica mais difícil. Podem ter esses problemas. Tá bom? O apressado é outro clássico. Esse com certeza vai aparecer na sua vida, na sua carreira. É o cara que quer tudo para ontem. Aliás, acho que a maioria é assim, e não acho que esteja errado a pessoa ter pressa em receber. Por mais que eu pense que as pessoas têm que entender também que tem uma parte produtiva, uma parte de trabalho, que você, como freelancer, não vai atender só ela. É natural que você, quando compra alguma coisa, também queira receber o mais rápido possível. Né? Você faz uma compra aí no Mercado Livre, você quer que a encomenda chegue quanto antes, certo? Então o cliente também vai ter isso. Para lidar com esse tipo de perfil é muito tranquilo, é só você ter um prazo acordado, né? Antes de começar o trabalho, já avisa quanto tempo você precisa. E se a pessoa começar a te apressar, você fala, olha, a gente já combinou um prazo tal, até tal dia vai estar pronto. Não tem muito o que discutir aqui se estiver bem estabelecido. Só não deixe esses prazos na dúvida, sabe? Não fale assim, eu te entrego essa semana. Essa semana para o cliente pode ser amanhã. Então, assim, olha, eu preciso de 3, 4 dias para fazer, preciso de uma semana, enfim.
Só para deixar isso claro. Tá bom? Como eu falei, assim, são perfis genéricos e algumas características podem aparecer em bons clientes, eventualmente. Não é para você sair descartando se você identifica com algum cliente seu nessas características específicas. Não existe um cliente ideal, vai muito de como você lida com esses problemas, o que te incomoda, o que não. Por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta muito de intimidade, que você acha que o profissional tem que ser separado do pessoal, ou aquele perfil mais amigão pode te incomodar muito. E pode não incomodar nada para alguém que já gosta de bater um papo, que se sente mais sozinho, que até gosta de um cliente que tem com quem conversar. Então, a ideia dessa aula, como eu falei, é mais apresentar essas situações para você se preparar e, quando elas aparecerem, já identificar que é um perfil desse tipo e como você pode lidar para driblar essa situação.